O que você tem feito para melhorar as relações e o vínculo com seus filhos? Como é que você está construindo essa ponte de confiança? Olá, estamos aqui mais um dia com mais uma especialista da Talk Before que vai contar um pouquinho pra gente quem ela é e o que ela faz. Joana, um prazer recebê-la, obrigada por ter vindo aqui gravar com a gente um pouquinho hoje, poder compartilhar todos os seus saberes, né, com os pais, com outros especialistas também, enfim, para todo mundo que o nosso tema interessa. Então, se você puder contar um pouquinho mais quem você é, por que você faz isso, não simplesmente o que você faz e o que a trouxe para a Talk Before. Tá, obrigada pelo convite, Cássia. Estou muito feliz de estar aqui com a Talk Before. Bom, eu sou a Joana Moraes, idealizadora do canal Papo em Casa, que tem como objetivo falar sobre as questões de educação para pais e educadores, em tudo que diz respeito à educação mesmo dos filhos, né? No início, a primeira ideia do canal Papo em Casa era falar sobre sexualidade com os filhos, responder aquelas perguntinhas difíceis das crianças, né? Só que com o passar do tempo e a interação dos pais e os meus atendimentos, eu fui percebendo que a demanda é maior do que essa. Então, assim, não é só falar de sexualidade que os pais têm dificuldade. Uhum. Não é só com esse tema. E aí eu fui percebendo que existe muita demanda com relação à disciplina, com relação à educação, com relação a limites. E aí o canal foi mudando um pouquinho de olhar, né, de direcionamento. Uhum. A sexualidade, ela vem embarcada em todas as outras questões, né? Sim. Então, tudo que os pais têm dificuldade de falar vem muito antes da sexualidade, porque os pais não têm conexão com os filhos, né? Isso é bastante complicado, porque para você ter uma ponte de confiança entre pai e filho, que a criança confie, que o adolescente confie, antes disso precisa vir a conexão, né? Precisa vir o vínculo. E os pais têm muita dificuldade em criar esses vínculos, porque é muito tênue a linha entre a permissividade e a autoridade, o autoritarismo, né? Então, os pais têm muita dúvida até onde chegar com muito autoritarismo ou com a permissividade e o que é melhor, né? Como é que a gente age nessa relação pai e filho, educação, né? Então, os pais têm muito essa questão. E no seu caso é interessante porque você atua tanto com a educação quanto com essa questão da sexualidade, né? Você estudou as duas coisas, certo? Sim. Muito legal. Eu sou pós-graduada em terapia sexual, né? Uhum. Então eu vou muito pro lado dos relacionamentos, né, afetivos e da sexualidade do casal e da relação entre pais e filhos, né? Que é a demanda da família, né? Legal. E aí, alguma razão que a motivou vir para o nosso grupo, estudar coletivamente conosco e levar todas essas discussões que nós temos internamente para o mundo? Porque eu acredito que sozinho a gente pode chegar mais rápido, mas junto a gente chega mais longe, né? E assim, a gente precisa desse coletivo, né? É mais fácil falar, né? Quando a gente está junto. Então, a gente fala de assuntos muito polêmicos, né? Sim. E aqui a gente tem essa facilidade de ter outros especialistas falando com as mesmas preocupações, falando as mesmas coisas, né? Com o mesmo olhar. Isso é importante, a gente cresce, né, com isso. Então, eu acredito que a gente precisa estar junto sempre, né? Sim, com certeza. A gente ganha mais voz, né? Sim. E é interessante que no nosso time, quando estamos juntos debatendo sobre temas polêmicos, às vezes um tema que não é tão polêmico para um, a gente percebe que é muito mais polêmico para outro, porque depende muito desse olhar, né? São esse nosso olhar sistêmico que de verdade faz com que a gente compreenda muito melhor outros aspectos que até então a gente não estava talvez considerando dentro da questão, e é isso. Sim, até porque assim, quando a gente pensa
em educação, né, de criança, de adolescente, a gente não pode pensar só na nossa casa, né? Entre os nossos familiares, entre os alunos, a gente tem que pensar de uma forma mais ampla, né? Se eu não me preocupar com o filho do meu vizinho, eu não posso me sentir feliz se alguma coisa estiver errada lá na casa do vizinho também, né? Porque somos um todo, né? Sim. Somos uma sociedade. Fazemos parte de um coletivo, né? Sim, e os nossos filhos, os nossos jovens interagem com esse mundo externo, não só dentro de casa. Né? A gente educa almas, na verdade, né? Eu como tenho essa visão, assim, também espiritualista, né? Eu acredito que a gente não educa só pessoas, a gente educa almas, né? E que vão viver aí a eternidade, né? Sim. E como você diria que nós poderíamos levar todo esse papo, todo esse assunto de forma mais leve, mais divertida para o mundo? Eu acho que a gente precisa resgatar a criança que tem dentro da gente, né? Porque quando a gente olha para a nossa criança, para o nosso adolescente, e a gente se depara com as demandas que eles trazem, a gente vai olhar para a criança que existe dentro da gente, né? E a gente revisita o nosso passado, né? O nosso passado de adolescente, de jovem, de rebelde, né? Então, eu acho que a gente pode usar e deixar vir para fora essa criança, falar de forma mais doce, falar de forma mais lúdica. Criança entende o lúdico, né? Não adianta a gente querer levar a criança muito para o mundo do adulto, né? A gente precisa usar uma linguagem mais lúdica para entrar no universo dela e conseguir essa conexão, né? Conseguir formar o vínculo. Por exemplo, só para eu entender aqui como que seria esse lúdico. Se uma criança de aproximadamente 7 anos te pergunta para o pai, pergunta para a mãe ou para a própria... Ainda na escola, às vezes, os professores sabem lidar melhor com isso, mas pergunta direto, o que é sexo? O que responder para uma criança? O que é sexo quando ela tem 6, 7 anos, se ela perguntar? A melhor opção é a gente devolver a pergunta para ela para saber em que momento ela está, né? E para a gente não responder nada além da capacidade de entendimento dela. Então eu pergunto para ela, o que você sabe sobre sexo? E de onde vem essa sua curiosidade? Por que você quer saber sobre isso? Onde você ouviu isso? A partir da resposta da criança é que a gente vai continuar essa conversa. E aí a gente vai entender o que ela sabe, né? De onde vem essa curiosidade, por que ela quer saber. E aí sim a gente conduz de uma maneira a partir do momento do entendimento dela, né? Sim. Então eu posso usar uma ilustração, um livro, uma figura, um bonequinho, um brinquedo, dependendo do que ela vai me dizer, do que ela já sabe sobre sexo, né? Porque às vezes ela quer saber, tem até aquela historinha, né, da criança perguntando, mãe, o que é sexo? E a mãe deu aquela grande explicação, aquela volta toda, suou frio, ficou vermelha. No fim a criança só queria saber o que ela preenchia lá, né, no formulário, né, sexo masculino ou feminino. Então assim, precisa sempre partir da pergunta, né? Só que assim, essa pergunta, ela não pode ser uma pergunta que deixa a criança assustada ou com medo de responder, né? Se eu perguntar, mas por que você quer saber isso? De onde você veio? Quem te falou? A criança, é lógico que vai se assustar e não vai querer me perguntar mais nada, né? Ela vai entender que é um assunto que não deveria nem estar sendo discutido, talvez. Então eu vejo que assim, a gente precisa ouvir mais as crianças, precisa ouvir mais os adolescentes. A gente fala muito, né? A gente quer quer ensinar muita coisa, quer falar demais, mas a gente esquece de ouvir. E as crianças sabem teoricamente, né, tem algumas informações, os adolescentes também, eles têm opiniões e a gente precisa começar a dar ouvidos para isso, né, e prestar atenção. Eu acho que observação, atenção, carinho, acolhimento são ingredientes que vão trazendo essa conexão, né? Sim, a gente percebe que isso, inclusive, são coisas que estão faltando um pouco no dia a dia das famílias, e a gente percebe até pelos dados que a gente vem recebendo, né, por meio de diversos meios. E por falar em dados, que
informação interessante você teria para trazer para a gente nesse sentido? Então, em 2013, entre 2013 e 2014, foi feita uma pesquisa na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, com 14 mil crianças entre 5 e 14 anos, que foi uma pesquisa para identificar o quão era consistente o vínculo entre pais e filhos. E foi observado que 40% dessas crianças e adolescentes, né, pré-adolescentes, não tinham vínculo forte com os pais. Então, quer dizer, como é que uma pessoa que não tem vínculo, né, que não tem conexão, vai conseguir falar de educação, de disciplina, de limite, de sexualidade com seus filhos, né? E a falta de vínculo afasta. E será que esses pais, dentro dessa proporção, diriam que de verdade a relação é assim? Qual a sua impressão? Acredito que não. Acredito que não. As perguntas têm que ser muito objetivas para que os pais entendam que a relação não está boa. Interessante. E em torno de tudo isso, algum artigo seu já escrito para Talk Before que a gente possa direcionar nesse momento para os pais? Eu tenho um artigo que fala sobre adolescente, o que falar de sexo com adolescente, né? Que fala sobre isso. A gente às vezes se preocupa muito em falar das questões de saúde, né, higienistas mesmo. E tanto as famílias quanto as escolas, infelizmente, ainda vão pelo viés do medo, da repressão, né, e das crenças todas. Mas eu acredito que falta falar sobre afeto. Acho que falta afeto nas pessoas, né? Então é preciso falar sobre as angústias dos adolescentes, é preciso falar sobre o que eles sentem. A gente precisa aprender a falar de sentimento, né? E os pais precisam aprender a falar de sentimento, ensinar isso para as crianças, para os adolescentes. Não. Por quê? Porque a gente não foi treinada para isso, né? A gente não aprendeu a falar de sentimento, infelizmente. Eu acho que mas está na hora de virar o jogo, né? A gente precisa virar o jogo, Pelo menos hoje a gente já reconhece. A gente precisa falar bastante sobre sentimentos. Legal. Jo, super obrigada pelas suas contribuições. Com certeza esse é só o primeiro entre tantos outros conteúdos que a gente vai trazer aqui com você. E agradeço. Eu que agradeço, estou super feliz mais uma vez de estar aqui e conte comigo, estou sempre à disposição. Tá ótimo, obrigada.